Aplaude ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Que louvor maravilhoso e bem propício dentro daquilo que nós estamos trabalhando, o tema de todo esse mês, né? Que é nasci para amar, nasci para servir. Graça e paz, igreja. Temos vivido dias maravilhosos, né? Com chuva e esse tempinho gostoso. Tá muito bom. Se esfria mais, a gente estranha um pouquinho, né? Porque o sul-mato-grossense não é acostumado com tanto frio. É frio que dura 3 dias e tá bom. Mas graças a Deus tem chovido e nós temos que agradecer o Senhor por tudo. Se está chovendo, se não está chovendo, se está calor, nós temos que dar graças ao Senhor por tudo. Mas como este louvor que acabamos de ministrar ao Senhor, é uma declaração nossa deste amor de Deus, de como Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus por nós. Então nós temos que ter, como cristão, nós temos que ter certeza e convicção deste amor de Deus por nós através de Jesus Cristo. E quando eu era criança, adolescente, a gente tem aquela mentalidade assim romântica, e eu comecei a entender o amor de Deus, porque eu ficava pensando, como que eu vou amar a Deus? De que forma eu vou amar a Deus? Eu tinha um entendimento de que Deus me amava, por enviar Jesus Cristo, seu Filho. Aquilo eu aprendi ali na escolinha das crianças, na escola dominical. Por isso que é importante trazer os seus filhos para a casa do Senhor, trazer os seus filhos para a igreja, porque eles vão aprender a palavra de Deus. E quando criança eu já aprendi sobre este amor de Deus, que Deus ele me amou, que enviou Jesus para morrer em meu lugar. Mas agora o meu amor por Deus, como eu posso demonstrar este amor por Ele? E eu ouvi uma história, e através dessa história, dessa ilustração, eu comecei a me despertar para amar a Deus. Comecei a entender de que forma eu posso amar a Deus, como eu posso amar a Deus. Ontem foi o dia dos namorados, então você abria suas redes sociais, eram declarações de amor, né? De todas as idades, tanto pessoas de mais idades, como jovens casais de mais de 30 anos, 40, 50 anos de casado, fazendo as suas declarações de amor. Então, um dia específico, mas essa declaração de amor, este amor, ele tem que ser todos os dias, é um dia que resolveu publicar, né? O duro é quando só se publica uma vez por ano e não pratica isso todos os dias, né? Agora, o amor de Deus também é assim, você não tira um dia do ano para publicar este amor nas suas redes sociais, você tem que viver este amor ao Senhor todos os dias. E aí, nessa história, nessa ilustração que eu quero compartilhar com vocês, era de jovens seminaristas que faziam seminários teológicos, né, para se prepararem para o campo missionário. E tinha um jovem muito simples, muito humilde e financeiramente também, muito tímido. E eu me identifiquei com essa história, por quê? Porque eu imaginava esse jovem como Clodoilson, porque quando nós nos casamos, aliás, quando a gente se conheceu, o Clodoilson era tão tímido que ele não tinha coragem nem de cumprimentar a gente. Muito tímido. E eu até casei com ele por causa disso, porque eu disse assim, isso aí nunca vai correr o risco de ser pastor. Porque ele corria de microfone, né? E na minha lista tinha fazendeiro, tinha empresário, pastor não existia na minha lista não, né? Mas Deus tem os seus planos. Depois de ter me quebrado, triturado, disse, Senhor, eis-me aqui. Então não espero o Senhor fazer isso com você, tá? Já vai dizendo, Senhor, eis-me aqui. Mas ali naquele seminário tinha esse jovem, né? Muito tímido, muito simples. E poderia-se dizer que talvez era o jovem mais feinho da turma. E ele tinha o seu colega de quarto. E de repente chegou ali naquela faculdade, naquele seminário, uma jovem muito linda. A mais bonita de toda a turma, né? E ele colocou os olhos nela. E ele começou a ficar meio estranho. O colega dele disse assim, o que foi? O que está acontecendo com você? Você está estranho.
Ele diz assim, eu estou amando. Ah, mas isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. É o sentimento mais precioso, mais nobre, e todo esse discurso do que é o amor, né? Não, mas eu estou com um problema, eu estou amando, mas isso aí não é o problema. Mas é que você não sabe quem é que eu estou amando. E aí ele disse, eu estou apaixonado, né? Eu estou amando aquela jovem. E disse quem era a jovem. Aí o colega deu uma gargalhada, assim, agora você está com problema, meu filho, porque é muita areia para o seu caminhão, né? Ela não, nem o rapaz o mais bonito aqui da faculdade, ela dá confiança para ele, agora vai, né, como se diz, se render ao seu amor, você está perdido mesmo, desiste, né? Mas ele não desistiu. Ele continuou alimentando aquele amor, e como nós temos aprendido, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Temos aprendido isso, temos lido isso, temos ministrado isso. E um dia ele se encheu de coragem e decidiu se declarar para essa jovem, né? E ele se declarou para ela, ela ficou muito revoltada com isso, não aceitou, né? E ele ficou, ao invés de acabar o amor, aumentou mais ainda, mas não tinha chance nenhuma. Não tinha chance nenhuma, ele não tinha chance nenhuma com aquela jovem. E passaram-se, né, os meses, aquele ano, eles entraram de férias. Quando foi no próximo ano, ele ficou sabendo que ela não iria cursar a faculdade, o seminário, porque um dos investidores, né, mantenedores da faculdade dela, não teria condições de pagar aquela faculdade para ela. E ele foi lá na diretoria e disse para o diretor, olha, eu quero fazer um acordo com o senhor. Eu vou trancar a minha faculdade e vou trabalhar dobrado. Vou pagar a faculdade dela para ela não parar, para ela não desistir. E no ano que vem eu volto para pagar a minha e pagar a dela também. Eu falei assim, mas você está louco? Assim, não se faz uma coisa dessa, né? Falou, não, mas eu quero firmar esse acordo com o senhor, eu quero que o senhor não diga para ninguém, né? O senhor não diga para ninguém que nós temos esse acordo. O diretor aceitou, ele trancou a matrícula dela e ela foi comunicada de que ela poderia retornar aos estudos, que uma pessoa resolveu ser mantenedora, mas que essa pessoa gostaria de ficar em sigilo. E ele deixou de estudar aquele ano. Trabalhou dobrado, porque o amor é assim, né? E no outro ano, no ano seguinte, o amor tudo espera, tudo suporta. No ano seguinte, ele voltou. E ele voltou mais cheio de amor ainda. E ele tinha o dinheiro para pagar a faculdade dela e a dele também. E aí ele se encheu de coragem novamente. E ali no horário do almoço, no refeitório, ele decidiu fazer uma coisa mais incrementada ainda, né? Fazer uma surpresa para ela e se declarou novamente a ela, falou assim, olha, eu não me esqueci de você, você é o amor da minha vida, eu quero que você me dê uma oportunidade. Ela quase bateu nele. E na frente de todos os colegas, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, né? E ela entrou para dentro do quarto dela, trancou a porta e não saiu mais. E aí todo mundo consolando ele, né? Esquece, larga a mão, deixa, mas dentro dele estava assim, o amor é forte, o amor nunca acaba, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. E aquela jovem foi para dentro do seu quarto e não saía, o diretor foi lá, fulano foi, ciclano, sai daí dentro, vamos conversar, né? Ela disse, eu estou orando. E depois de não sei quanto tempo, ela decidiu sair de lá, e a turma estava toda reunida novamente no refeitório, e ela pediu a atenção de todos e disse assim, olha, eu quero dizer para você, fulano, que a oportunidade que você pediu, eu vou te dar. Porque como eu não vou amar alguém que me ame tanto? Por quê? Porque o diretor tinha ido lá conversar com ela e disse assim, você sabe quem é que está pagando a sua faculdade? E contou para ela a história, né?
E aí ela diz assim, não é por aquilo que você fez, né, de estar pagando a minha faculdade, mas que durante todo esse tempo, este amor não se enfraqueceu, este amor se fortaleceu. E eu era uma adolescente e ouvi essa história, né? E ali o pregador começou a usar essa história de um amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê. E aquele pregador ele estava falando exatamente isso, que aquele casal, né, de jovens, eles se casaram e se tornaram grandes missionários na obra do Senhor. Então Deus, Ele une propósito, Ele não une apenas pessoas, Ele une propósito. E através desta história, Ele começou a falar sobre o amor de Deus. Como nós não vamos amar a Jesus que nos amou tanto ao ponto de morrer por nós? E aquela história, aquela ministração começou a me despertar para amar a Deus sobre todas as coisas. É um processo, é um dia a dia. Ser cristão é um estilo de vida. Todos os dias você escova o seu dente, espero, né? Penteia o seu cabelo. Eu gosto de, quando eu tiro férias que eu vou para a praia, eu gosto de ir para lugares bem simples. Bem simples mesmo, prefiro não ficar em hotel de luxo, gosto de uma pousada, que a única coisa que eu faço é vestir a minha roupa e escovar os dentes, nem o cabelo eu penteio. Para ficar assim bem à vontade, né? Porque a mulher antes de sair de casa penteia o cabelo, faz maquiagem, essa coisa toda. Então, mas é um estilo de vida que você adquire, de adorar a Deus, de orar, de meditar na palavra do Senhor. E isso você vai conhecendo a Deus e você vai amando a Deus. Clodoilson disse aqui esses dias que eu casei com ele e eu não o amava. Mas aprendi. Quando eu estava perdendo ele, né? Quando eu vi que ele estava escapando, aí eu falei, como não vou amar alguém que me ama tanto? E ali, como diz o outro, eu criei vergonha na cara, né? Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. E eu decidi amar e nós decidimos pagar um preço pelo nosso casamento e nós estamos aqui. Quantos anos, amor? 35? Vai fazer 35 anos, né? Já fez? Ele é assim, ele guarda a data, ele sabe quantas horas, minutos e segundos faz que nós estamos juntos, né? É o amor, né? Então, este amor sacrificial, nós não podemos apenas falar deste amor, nós temos que viver este amor. E Jesus, Ele nos ensinou este amor, Ele nos deu exemplo. E quando nós olhamos para Jesus e começamos a seguir, porque cristianismo é esse estilo de vida, você vai seguindo os ensinamentos de Jesus, você vai seguindo as instruções de Jesus, e você vai caminhando em amor, você vai vivendo em amor. Você vai ser uma pessoa que você vai exalar esse bom perfume de Cristo, que é o amor, onde você for, onde você passar. Que amor é esse? Que amor é esse? É um amor que nos constrange. O verdadeiro amor, ele nos constrange. Às vezes o Clodoilson faz algo, e é assim, eu não posso falar que eu quero alguma coisa, eu fico até quieto, porque ele vai revirar o mundo para encontrar aquilo que eu quero. Se eu falo que esse dia eu falei que eu estava com vontade de comer uma torta, ele foi lá e trouxe duas. Falei, amor, coopera comigo, né? Uma só estava bom, né? Mas ele já trouxe duas, né? Então, esse é o amor que doa. Isso é o amor entre os relacionamentos humanos. Agora, e o amor de Deus para conosco, e o nosso amor para com Deus? De que forma nós estamos vivendo este amor? De que forma nós estamos praticando este amor ao nosso Deus? E quando um homem muito sábio, muito estudioso e muito entendido da lei chegou para Jesus, e na verdade ele chegou para questionar Jesus e perguntar para Jesus qual é o maior mandamento. E ele estava pronto para fazer uma pegadinha, porque se Jesus falasse, o maior mandamento é não matar, o maior mandamento é não adulterar, e aí os outros, né?
Mas Jesus, com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do céu, ele disse: olha, existem 2 mandamentos. E nesses 2 mandamentos, se você cumprir esses 2 mandamentos, aí se resume toda a lei. Eu acredito que vocês conhecem os 10 mandamentos, porque o cristão tem que conhecer os 10 mandamentos. Se você não conhece os 10 mandamentos, lá em Êxodo, nós não vamos projetar ainda, mas lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, fala sobre os 10 mandamentos. E os judeus, os escribas, os fariseus, eles queriam cumprir, entre aspas, isso daí à risca. Na verdade, eles não cumpriam, mas eles ficavam de olho nas pessoas para ver se as pessoas cumpriam. E Jesus diz assim: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Não tem como você amar o próximo se você não ama primeiro a Deus. Não tem como. Você vai fazer de conta, você vai dar às vezes alguma coisa, vai ajudar em alguma coisa, mas o amor verdadeiro ao próximo é se você ama a Deus em primeiro lugar. E se você ama a Deus, você vai servir o seu próximo, você vai proteger, você vai amparar, você vai cuidar, você vai suportar. Agora, se nós não amamos a Deus, a gente não vai conseguir amar o próximo. Porque às vezes esse próximo, ele é insuportável. Ele é difícil de conviver. É uma pessoa que às vezes está ali no seu dia a dia e você já está querendo chutar o balde. Você não está suportando mais. Mas quando nós amamos a Deus, Deus ele nos dá graça. E Ele derrama em nossos corações este amor. Não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar murmurando, não adianta, você tem que ir para a presença do Senhor e buscar esse relacionamento com Deus, buscar este amar a Deus. Porque se você amar o Senhor de todo o teu coração, e foi isso que Jesus disse para aquele escriba, né? Para aquele homem da lei, ele disse a palavra de Deus. Ele não ficou inventando alguma coisa para aquele homem sábio da lei. Ele disse a palavra de Deus, que está lá em Levíticos, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E eu pergunto para mim, para você nesta manhã: você tem amado a Deus de todo o teu coração? De toda a tua alma e de todas as tuas forças? E é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Eu estou amando o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças? Ou às vezes a correria do dia a dia, do seu trabalho e tantas coisas está competindo com este amor. Porque nós sabemos que amor é dedicação, é tempo de qualidade, é você ter um momento com a pessoa amada. Por que os relacionamentos se esfriam? Por que os casamentos se esfriam? Eu e o pastor Clodoilson atendemos muitos casais. Muitos casais. E é esse distanciamento. Antes faziam as coisas juntos, gostavam de ficar juntos. Daqui a pouco um está no celular, outro está no videogame, um está não sei aonde, não sei onde. E, de repente, são 2 estranhos dentro de casa. Por quê? Porque eles não estão investindo no relacionamento, em tempo de qualidade, em estarem conversando um com o outro. Desenvolvendo um relacionamento de intimidade. E com Deus também não é diferente. Se você não investir um tempo de qualidade com Deus, o seu amor a Ele vai se esfriando. Vai se esfriando. E aí, como é que eu amo a Deus? O que é esse amar a Deus? É Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida.
É quando você acordar, que você viu que acordou. Ontem eu estava rindo de uma pessoa, que alguém disse para ele assim, a minha mãe é um guia turístico de Paris. Aí você, a minha mãe quer conhecer Paris, mas ela tem medo de viajar de avião, né? E ele é um comediante, ele diz assim, dá um remedinho para ela, porque ela vai dormir a viagem toda e vai chegar aqui em Paris, aí ela vai acordar. Ou se morre, como que é? Ou se o avião cair, a hora que ela acordar, ela vai ver que ela morreu. Né? Comediante tem essas coisas. Mas é a hora que você acorda, aquele primeiro acordar, né? Que você viu que você está vivo, que você está respirando. Em quem você pensa? Nas suas contas, nos seus afazeres, na sua agenda do dia, ou você se dirige àquele que te criou, àquele que te fez, àquele que te formou, e àquele que te dá o fôlego de vida, te dá o sustento, te dá o alimento? Quem é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? É Ele. Eu amo uma música do PG, né? Que é, eu não sei cantar, mas quem me conhece sabe que eu amo essa música. Como que é, meu amor? É o Senhor do Universo. Que seja, essa aí mesmo. Depois vocês procuram lá no YouTube e vocês vão. Que seja meu primeiro pensamento, né? Que a luz em minha janela é bem bonita, bem poética, né? Mas que o meu primeiro pensamento, quando eu acordar, o meu primeiro pensamento, seja em Deus. Isso é Deus estar em primeiro lugar na sua vida. Gente, às vezes a gente pensa, é pagar penitência, é subir, é descer. Não, isso é vida, é estilo de vida. Você tem que desenvolver este estilo de vida. Acordou? Oh, Senhor, meu Deus, amado da minha alma, obrigado, Senhor, pela vida, pelo dia, e ali você já vai falando com Deus, deitadinha ali ainda, tentando, né, criar coragem para levantar, vai falando com o Senhor, isso acalma a tua alma, isso te fortalece, isso te renova, porque você está fazendo aquilo que é primordial para você. De toda a tua alma, você não se conectou a nada ainda, aos seus problemas, à correria, isso você se conectou a Deus em primeiro lugar, a sua essência. Isso tem que ser primordial na sua vida, você entender que sem Ele você não vive. Não tem como viver sem a presença de Deus. Davi dizia assim, Senhor, não retires de mim a tua presença. Pode retirar tudo, Senhor, mas não retire de mim a tua presença, o teu Santo Espírito. Isso é amar a Deus com todas as suas forças, de todo o teu coração. É obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer os princípios da palavra de Deus. Não ser apenas ouvinte, mas você procurar praticar tudo aquilo que nós temos ensinado aqui. Como é que você vai dizer que ama a Deus se você não pratica os princípios da palavra de Deus? Se você não ama a palavra de Deus? Se você não ora? Se você não jejua? Se você não busca Deus? Se você investir no seu relacionamento com Deus, o segundo mandamento é fichinha. Você não vai ter esforço nenhum em praticar o outro mandamento, que é amar o próximo. Mas hoje eu quero te despertar a amar a Deus sobre todas as coisas, independente das circunstâncias. Nós temos passado por ventos, tufões e furacões, como diz o apóstolo, né? Já vimos o cão chupando manga. Literalmente, que eu já vi um cão chupando manga mesmo, né? Mas nada vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Se você tem esse relacionamento com Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o próximo, você vai se dedicar ao próximo. Você não vai ter dificuldade de perdoar, você não vai guardar mágoa, você não vai guardar ressentimentos. Você não vai ter dificuldade em perdoar,
Porque Jesus ali na cruz dizia assim: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque aquele que ama a Deus, ele já provou o amor dele por nós. Não tenho que eu ficar falando aqui para você. A história nos conta isso. Jesus dividiu a história da humanidade entre antes e depois de Cristo. E continua dividindo, porque a sua história antes de Cristo era uma, depois de Cristo é outra, com certeza. Então falar que Deus nos ama, Ele nos ama e ponto final. Ele já demonstrou isso. Agora, e o meu amor por Ele? Como eu estou demonstrando o meu amor por Deus? Como eu estou demonstrando o meu amor por Jesus? E que nesta manhã você possa se despertar para viver este relacionamento com Deus. Para que você possa mesmo amar a Deus sobre todas as coisas. Deixe as coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso. Busque em primeiro lugar a Ele, se dedique a Ele, tenha prazer de estar na presença dEle. E você não precisa fazer isso o dia inteiro. Se você se dedicar 5 minutos para estar com o Senhor, que seja intenso esses 5 minutos, que esses 5 minutos não venham a se disputar com o celular, com o Instagram, com isso, com aquilo, aquilo outro, mas que você tenha essa dedicação exclusiva a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Às vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero entrar na Tua presença, eu entro na Tua presença. Nós temos que estar constantemente na presença do Senhor. Senhor, eu entro na Tua presença. Ué, onde você estava as outras horas? Nós temos que estar o tempo todo na presença do Senhor, conectado a Ele. Elias que disse, né? O Deus em cuja presença eu estou. É assim que nós tem que ser o nosso caminhar. O Deus que eu amo de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Porque às vezes, alguma coisa ocupa o lugar de Deus no teu coração. Um filho pode ocupar, um carro pode ocupar, a empresa pode ocupar, o seu trabalho pode ocupar. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, o tempo de Deus da tua vida, tem se tornado um Deus. Por quê? Porque a quem você se devota é a quem você serve. Ah, pastora, mas eu trabalho 8 horas e só tenho tempo 5 minutos de falar com Deus. Tudo bem, você tira esses 5 minutos exclusivamente, mas o tempo todo você está conectado com o Senhor. Você está ligado, você mantém essa conexão com o Senhor, independente do que você está fazendo. Até na hora do seu banho, você está tomando o seu banho, né? E vai glorificando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Se você está dirigindo o seu carro, Deus está recebendo este momento. Então, isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E é aqui que eu quero despertar você para conhecer este Deus que nós estamos falando. Esse Deus que está nos ensinando. Esse Deus que já demonstrou o amor dele por nós, enviando Jesus. Como eu posso amar esse Deus? E como eu conheço esse Deus? Nós conhecemos Deus através de Jesus. Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você começa a estudar a história de Jesus, começa a ler ali os evangelhos, você vai se apaixonar por Jesus. E quem vê Jesus está vendo o Pai. E para você, às vezes, que tem dificuldade, eu estou nesta manhã aqui para incentivar você a amar a Deus sobre todas as coisas. E por muitas vezes eu ensino as pessoas, ao invés de assistir essas séries aí, que eu não dou conta de assistir, porque nunca acaba, né?
Assisti 2, e aí, uma lá que eu estava bem empolgada com ela, o casal era tão bonitinho, né? Tiveram um filhinho, e aí o homem morreu. Eu falei, não quero mais saber disso aqui, não. A vida real já é assim, então se é para assistir alguma coisa, vou assistir coisa que não é muito real, né? Então, em vez de ficar assistindo, não tem nada contra assistir, assiste uma série, mas assiste também os filmes bíblicos. Tem uma série que é a Bíblia, que vai começar desde o Gênesis. E vai passear por toda a Bíblia, vai ver a história de Davi, vai ver as histórias do Novo. Tudo isso tem produzido hoje em filmes. Isso vai te despertar a conhecer Jesus. Porque tem filmes que eles são tão verídicos que você vai para a Bíblia e é exatamente o que está na Bíblia. Então isso para despertar você, para você conhecer Jesus. Essa é uma maneira. Eu amo Jesus. Você sabe por quê? Porque eu aprendi a amar Jesus quando eu era uma criança. Por isso que a Bíblia diz, ensine a criança no caminho. E ali eu conheci Jesus de verdade e me apaixonei por Jesus. Quando eu fiquei maior, tentaram me apresentar um outro Jesus, um Jesus que não pode isso, não pode aquilo, que eu não podia cortar meu cabelo, que eu não podia usar um brinco, que eu não podia usar um batom, que eu não podia nem depilar minhas pernas, nem minhas axilas. Era um Jesus que me punia se eu fizesse essas coisas. E eu só fiquei traumatizada, ferida, magoada, ressentida, porque aquele não era o Jesus que eu aprendi quando era criança. E eu me lembro que um dia, acho que foi na nossa lua de mel, nós fomos para a praia, mas não tirava uma foto porque tudo era pecado. E nós estávamos ali, de repente a praia foi invadida por jovens. E aqueles jovens, o que eles estavam fazendo? Eles estavam evangelizando na praia, mas eles estavam de bermuda, de camiseta. E eu comecei a chorar. Porque eu falei, é esse Jesus que é o Jesus que eu conheci quando era criança. Esse Jesus que nos dá liberdade para viver uma vida plena, viver uma vida abundante. Mas a religiosidade fez com que eu me calasse, com que eu ficasse ferida. Mas a palavra de Deus, ela é verdade. Quando ela entra dentro de você, nunca mais ela vai sair. Você fica marcado. Você pode ir, visitar o inferno, mas você tem a marca da verdade dentro de você. E glória a Deus que eu consegui sair daquele sistema, né? E hoje estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós vamos conhecer a Deus. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Ele morreu numa cruz por você. Não importa o tanto de pecado que você tenha praticado, não importa se os seus pecados são horríveis. O sangue dele te purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. E ele morreu naquela cruz para que você tivesse uma vida plena e abundante. Ali ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E esses dias eu estava precisando de paz na minha alma. Eu estava precisando de paz. E Jesus disse assim para mim, o castigo que te traz a paz estava sobre mim. O castigo que eu recebi, os chicotes que eu recebi, foi para que você tivesse paz. Eu fui castigado para que você tivesse paz. Esse foi o preço da paz que excede todo entendimento. Jesus sendo castigado, ferido, humilhado, zombado, que dizia, você não é o rei dos judeus? Desce dessa cruz, salve-te a ti mesmo. Mas ele não fez isso por amor a mim, por amor a você. Como nós não vamos amar alguém que nos ama tanto? Como nós não vamos amar alguém que nos ama tanto? Então Jesus é o amor do Pai por nós. É o maior presente da humanidade, é Jesus.
O maior presente da humanidade é Jesus. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Para onde você vai depois que o teu corpo descer à sepultura? Para onde você vai? Com quem você vai viver a vida eterna? Jesus é o nosso tudo, nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Nós precisamos amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Quem ama se sacrifica por este amor. Sai da sua casa aos domingos, mesmo que está frio, está chovendo, e vem para a casa do Senhor adorar ao Senhor, porque assim Ele estabeleceu. Através de Jesus, nós conhecemos o Pai. Através da leitura, da meditação e da prática da palavra de Deus. Não tem como você dizer que você ama a Deus se você não ama a palavra dEle. Não tem como. Se você visita de vez em quando a sua Bíblia, se você não medita nessa palavra, como você vai dizer que ama a Deus se você não ama a palavra dEle, se você não pratica a palavra dEle? Eu tenho o costume de, quando uma criança nasce, eu vou visitar, o meu primeiro presente é a Bíblia. É a Bíblia. Porque eu quero mostrar para aquela família que aquele pai pode dar o mundo para aquela criança, mas se ele não ensinar a palavra de Deus, não vai adiantar nada. Nada, nada, nada. E às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos o principal. Através da leitura, da meditação, da prática da palavra de Deus, através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Hoje as coisas se tornaram muito mais fáceis, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele nos ajuda. Às vezes até o dia que eu estou com o corpo mole, eu falo, Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Eu não quero fazer algo de forma religiosa, mas o tempo que eu estiver na presença do Senhor, eu quero que este tempo seja prazeroso, e o Espírito Santo pode me ajudar. Então, através dessa comunhão com o Espírito Santo, através também da prática da oração e do jejum. Nós não precisamos ficar convocando você para fazer jejum. Jejum é a prática do cristão. No mínimo uma vez por semana, façam jejum. Façam jejum. Quem ama se sacrifica. Porque quando você jejua, você está mortificando a sua carne, você está ficando mais sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Espírito Santo. Através do louvor, através da adoração, através da gratidão, todas essas práticas são práticas que te levarão ao conhecimento de Deus. Ao conhecimento de Deus. E isso daí vai fazer com que você ame a Deus cada vez mais. Ame a Deus cada dia mais. E amando a Deus, você vai amar o próximo. Você vai suportar, você vai ajudar. Este é o verdadeiro amor. É o amor que lança fora todo medo, porque quando nós amamos, nós temos certeza, nós temos confiança, porque esse verdadeiro amor, ele nos protege. O amor de Deus, ele nos protege. Não tem por que ter medo, não tem por que ter medo, nem da morte. Porque a Bíblia diz que a morte, para Deus, ela é preciosa. Para nós que ficamos sem os nossos entes queridos, nós precisamos da graça de Deus, da paz dEle, do conforto dEle, do consolo dEle. Mas quem morre em Cristo, a Bíblia diz que essa morte é preciosa aos olhos do Senhor. E o apóstolo tem nos falado, se nós temos medo da morte, nós temos que questionar a nossa fé. E sempre a gente tem aquela imagem hollywoodiana, né, da morte, daquela pessoa, não sei, daquele ser encurvado com uma foice que vem buscar a gente, né? Quem nunca imaginou isso? É uma imagem que desde criança se criaram da morte, né? E a gente tem esse pavor da morte, mas a morte não é isso. A morte não é isso. A morte é você voltar para o teu Criador.
É você voltar para o Pai. E esses dias que a gente tem convivido muito com essa situação, um dia eu acordei e disse assim, eu me recuso que essa coisa feia venha me buscar um dia. Porque um dia eu sei que eu irei. Esse dia quase fui, mas não fui. Eu me recuso que essa coisa horrorosa venha me buscar para eu encontrar com meu Pai, para encontrar com meu Criador. Eu quero o anjo mais lindo para vir me buscar. Eu quero um tapete vermelho, eu quero luzes, eu quero fogos, eu quero música, eu quero uma festa, porque eu vou voltar para casa. Eu estou aqui de passagem. E quando eu voltar, vai ser uma festa. Eu quero uma festa e assim será. Mesmo que quem ficar vai ficar chorando, mas eu tenho que ir com alegria. Por quê? Porque o amor de Deus, Ele nos dá força para enfrentar a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Quem já foi, já venceu. Nós ainda passaremos por isso, venceremos. E não tem como nós, como cristãos, e ainda mais no período que nós estamos vivendo, ficarmos alheios a estes assuntos. Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Que Ele vai voltar para nos buscar como igreja ou nos buscar individualmente. Nós temos que viver hoje, como se Cristo voltasse daqui a 10, 15, 20 minutos ou amanhã. Com a nossa vida no altar, preparados para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Ana Lúcia, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus.